assim como nas falsas religiões, o demônio sempre joga com os dois extremos, ou seja, de um lado, ele coloca ali religiões racionalistas, religiões que falam simplesmente de filosofias ou coisas humanas, e de outro lado, ele também coloca religiões que estão baseadas em milagres, baseadas em efeitos sobrenaturais, em acontecimentos, aparições, locuções, profecias, todo esse mundo que o demônio sabe muito bem manipular. Então, por isso que São João da Cruz, que é doutor da igreja e é um santo carmelita muito importante, ele sempre explica que o melhor é que as pessoas rejeitem todas as formas de locuções e aparições, de tal maneira que as pessoas possam se manter na sobriedade da fé. E isso não é racionalismo. Isso é remédio contra o fideísmo. Porque, como nós estamos dizendo, existem esses dois extremos. As pessoas que não acreditam em nada e as pessoas que acreditam em tudo. E dentro dessa lógica, nós podemos ver que o Vaticano II, ou seja, por trás dos bastidores dessa nova igreja, com essa teologia modernista do Vaticano II, que tem tendência racionalista, existe também a igreja carismática, que também nasce desse Vaticano II. Então, essa igreja carismática de inspiração protestante, ela vai se apegar a revelações e aparições de Nossa Senhora. E isso vai acontecer num fenômeno assim exorbitante no mundo inteiro. E como nós sabemos que existem milhões de demônios e que esses demônios têm uma inteligência superior à inteligência do homem e que todos esses demônios sabem do projeto dessa nova igreja e trabalham com todo o afinco para que esse projeto dê certo, então, claro que muitos deles se dedicaram a fazer o papel de Nossa Senhora. E como Deus deu a permissão a Satanás de ter toda a liberdade de fazer todo tipo de enganação nesses tempos graves que nós estamos vivendo, então é claro que nós já podemos imaginar todo tipo de cenário e todo tipo de enganação possível. Então veja que a primeira aparição de Nossa Senhora a partir de 1960, que causou bastante reboliço, foi a aparição de Garabandal. A aparição de Garabandal, no norte da Espanha, aconteceu de 1961 a 1965. Veja bem, justamente nos anos em que estava acontecendo o Vaticano II. E nesse período, esses jovens, essas crianças, viram Nossa Senhora e tiveram revelações sobrenaturais atribuídas à Virgem Maria por mais de 2.000 vezes. Então você já vê por aí que alguma coisa está errada. Porque Nossa Senhora em Fátima apareceu somente 5 vezes. E nessas 5 vezes, ela também falou pouca coisa. Entretanto, ali em Garabandal, no decorrer de 4 anos, a Virgem Maria teria falado por mais de 2.000 vezes a essas crianças. E além disso, muitos sinais assim, com grandes densidades de coisas assim teatrais, como êxtases e coisas constantes que essas crianças tinham, que dão essa conotação de um trabalho do demônio. Inclusive, as videntes dessa aparição, até hoje algumas delas têm dúvida se realmente foi Deus que estava ali, presente, se revelando, e foi a Virgem Maria que apareceu para ela, ou foi alguma coisa do demônio. Então quer dizer que nem as próprias videntes sabem exatamente o que aconteceu ali. Algumas pessoas justificam a aparição de Garabandal porque o Padre Pio teria escrito uma carta dando um apoio a Garabandal. Mesmo que ele tenha escrito, e mesmo que ele seja realmente santo, um santo não é infalível. Mas uma pessoa santa pode se enganar em relação
alguma coisa que aconteça ou alguma aparição, isso daí não é uma coisa que vai dizer se a pessoa é santa ou não. Então veja que em outubro de 1962, quando se aproximava a data da inauguração do Vaticano II, as meninas já tinham essas mensagens da suposta Nossa Senhora a respeito desse acontecimento. E em êxtase, Conchita teria ouvido a Virgem Maria dizer que o Concílio Vaticano II seria o maior concílio de todos e seria um sucesso para toda a igreja. Então aqui você já percebe a impostura. Para você perceber que essas mensagens não poderiam ter vindo do céu, uma vez que nós sabemos quais foram os frutos desse falso concílio que produziu toda essa desgraça que permanece até hoje. No dia 3 de junho de 1963, Conchita revelou à sua mãe que havia recebido uma locução interior e Nossa Senhora lhe havia revelado que só viriam mais 3 papas a partir daquela data. O que está dizendo? A mãe disse. E ela responde, o que eu ouvi, que só restam 3 papas. E a Virgem me disse. Entretanto, a mãe reagiu. Então quer dizer que vai chegar o fim do mundo? E Conchita respondeu, a Virgem não me disse fim do mundo, mas fim dos tempos. Diante dessa suposta profecia, muitos fazem a seguinte interpretação, que João Paulo I não conta porque o seu papado foi muito curto, e a partir de 1963, os 3 papas teriam sido Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI. Então Francisco seria um papa falso, segundo essa interpretação de Garabandal. Agora veja, que Francisco é um papa falso, nós todos estamos de acordo. Agora, que João XXIII, Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI foram verdadeiros papas, nós já não estamos de acordo. E por quê? Porque a Igreja Católica, na sua doutrina, ensina que eles não poderiam ser verdadeiros papas, uma vez que eles não acreditavam na doutrina da verdadeira Igreja Católica. Então isso significa que os eventos de Garabandal podem ser interpretados como revelações do demônio para legitimar esses falsos papas e depois abandonar Francisco. Que isso o demônio pode, inclusive, fazer. E isso tem uma intenção. Por quê? Porque o demônio ele não quer, de forma alguma, que a Igreja Católica possa se formar de novo na sua unidade e essa unidade de fé possa organizar em torno dela um verdadeiro Papa. Porque dali a Igreja Católica poderia se restaurar. Então ele faz esse tipo de mensagem para confundir as pessoas, porque ele já sabia que Francisco seria muito mais evidente na sua impostura do que os outros. Então ele disse, vamos garantir pelo menos a legitimação desses aqui, porque aí ninguém mexe no Vaticano II e aí nós conseguimos dificultar as coisas para continuar na confusão. Veja que interessante que Garabandal está muito ligada a uma outra mensagem e uma outra aparição que poucas pessoas conhecem, mas que produziu um efeito ainda mais drástico. Veja que em 30 de março de 1968, 4 meninas, ali mesmo da Espanha, desta vez no sul da Espanha, num povoado de Palmar de Troia, relataram ter aparições de uma senhora muito bonita, em uma árvore perto do campo, nos arredores da cidade, na Andaluzia espanhola. No ano seguinte, várias pessoas relataram aparições e visões da Virgem nesse mesmo campo. As supostas aparições atraíram grandes grupos de fiéis católicos para a região, de todas as partes da Espanha e do resto do mundo. Videntes relataram mensagens de Maria,
alegando que ela instruía as pessoas a rezar o Pai Nosso e o Rosário e para os católicos retomarem a forma do culto tradicional. Então veja aqui como o demônio é esperto. No mesmo tempo em que eles estavam criando essa falsa missa, por volta de 1969, ali eles faziam essa falsa aparição para poder dizer, olha, Nossa Senhora está mandando voltar à missa antiga. E isso já atrai a atenção de todas as pessoas que eram, normalmente, devotas da missa no rito tradicional. Entretanto, em 15 de outubro de 1958, Clemente Domingues Gomes e Manuel Coral visitaram o local da aparição pela primeira vez. E em 30 de setembro de 69, Domingues Gomes afirmou ter uma visão de Jesus Cristo do Padre Pio. O Padre Pio, na ocasião, já tinha morrido. Então aquilo ali coincidia com a data que eles estavam criando a nova missa. E, ao mesmo tempo, essas falsas aparições na Espanha, que eram, de certa forma, uma continuação de Garabandal. Porque os grupos das pessoas que frequentavam Garabandal estavam todos se transferindo ali para essa região. Então quer dizer que uma coisa dava apoio à outra. Mais tarde, naquele mesmo ano, de 8 a 15 de dezembro, esse mesmo Domingues alegou ter visões da Virgem Maria e dizia que experimentava os estigmas e outros fenômenos místicos. Segundo ele, a Virgem Maria e o próprio Jesus Cristo comunicaram-lhe que a missa tridentina era a única forma correta de missa e que a missa nova era uma blasfêmia. Então isso é algo que atrai a atenção de muitas pessoas, porque de fato as pessoas estavam percebendo que alguma coisa estava errada com aquela missa nova. Mas como nós sabemos que o demônio trabalha muito bem, então ele faz as coisas sempre em dois campos e em dois extremos, para poder juntar as pessoas ali e evitar que essas pessoas tenham a maneira correta de proceder e consigam raciocinar de forma católica para encontrar solução para as coisas. Então veja que interessante. Esse mesmo Domingues começa a dizer que a igreja estava infiltrada e que Paulo VI era inocente e era vítima de líderes católicos que o mantinham refém no Vaticano. E foi assim que, após a morte de Paulo VI, em 6 de agosto de 1978, Domingues Gomes afirmou ter sido coroado por Cristo como novo Papa da Igreja Católica, tomando o nome de Gregório XVII. Não quer dizer que não precisa mais contar com os sucessores de Pedro, nem com a hierarquia da igreja. Ele já começa uma nova linhagem. Então isso é um absurdo completo. Isso não é o catolicismo. Então aqui nós percebemos claramente como o inimigo foi astuto para desenvolver estas revelações particulares em Garabandal, com o objetivo de reconhecer a nova igreja do Vaticano II, através de todas essas manifestações exageradas, e também em Palmar de Troia, com esse mesmo espírito místico, fazendo com que esse homem pudesse ser reconhecido como um Papa instituído diretamente por Cristo. Algo que é impossível porque, como nós sabemos pela doutrina da Igreja, um Papa tem que ser necessariamente sucessor de Pedro, portanto ele tem que ser eleito pela Igreja, seja pelos cardeais ou seja pelos bispos reunidos num concílio geral, como aconteceu em Constância. Então, tudo isso para enganar e para fazer as pessoas reconhecerem Paulo VI como um verdadeiro Papa e como um santo, sendo que, na verdade, nós sabemos claramente que ele foi o principal mentor de todas essas reformas para destruir a verdadeira Igreja de Cristo. Então, recentemente nós soubemos que há algumas irmãs que decidiram romper com a hierarquia de Francisco e entrar em comunhão com a verdadeira Igreja através de bispos que defendem a verdadeira doutrina católica e que não estão em comunhão com esse falso Papa.
mas ainda resta um caminho longo para que exista uma unidade entre os católicos verdadeiros no mundo inteiro, a fim de que possamos caminhar para essa eleição deste Papa que vai assumir a Igreja e continuar a sucessão de São Pedro depois de Pio XII. Então você veja como que o demônio é capaz de fazer, através de revelações e através de mensagens de Nossa Senhora, um transtorno tal que faz com que as pessoas se enganem e entrem no erro cada vez maior, em nome, muitas vezes, de tradição, ou de coisas santas, ou da oração do rosário, ou das penitências e tudo mais. Porque tudo isso está presente nessas aparições. Porém, a única coisa que não está presente é a humildade e o serviço à igreja, a obediência filial à hierarquia da igreja. Então, nesse sentido, nós podemos ver como é perigoso contar com essas revelações particulares, sobretudo a partir de 1960, que era a data revelada por Nossa Senhora em Fátima, para que entrasse em cumprimento o terceiro segredo de Fátima. Ou seja, um momento de completa apostasia e confusão na igreja. Então, quando nós entramos no terceiro segredo de Fátima, nós devemos prestar bem atenção no seguinte, que a descrição do segredo é esta. Vimos numa luz imensa que é Deus, algo semelhante a como se veem as pessoas no espelho quando lhe passam por adiante. Um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Não quer dizer que Deus já mostrou para eles que era o Santo Padre. Quer dizer que era um Papa. E vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, subir numa escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz de troncos toscos, como se fora de sobreiro com a casca. E o Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade em meio a ruínas. Então quer dizer que isso daqui não é somente uma visão figurativa. Isso aqui é uma visão de uma coisa que vai acontecer. É uma coisa que Deus mostrou e que vai acontecer. E a explicação do segredo é a explicação de em qual contexto, em que situação e como que nós vamos chegar a isso. Então quer dizer que eles atravessam uma cidade em ruínas. E essa grande cidade em meio a ruínas é Roma. Então aqui nós podemos dizer, com muita probabilidade de acertar, que aqui nós estamos falando de Roma. Essa grande cidade em meio a ruínas. E por que que todos esses atravessam essa cidade? Porque essas pessoas aqui são mais ou menos o que sobra da Igreja Católica. Ou seja, um Papa verdadeiro que será eleito depois de grandes tribulações que nós vamos passar aí nos próximos anos, e depois finalmente esse Papa será eleito. Esse Papa, por sua vez, vai consagrar a Rússia validamente, juntamente com os bispos católicos que vão elegê-lo, nesse mesmo contexto dessa eleição. E ali, segundo nós estamos percebendo, eles serão, de certa forma, perseguidos a ponto de serem levados, constrangidos a uma morte violenta. Então é isso que nós estamos vendo aqui no contexto dessa aparição. Então eles estão subindo uma montanha, um lugar rústico, um lugar tosco, e ali eles serão assassinados. Veja aí como que acontece. Com um andar vacilante, acabrunhado de dor e de pena, e orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Então quer dizer que essas pessoas estão vendo muitos cadáveres. E esses cadáveres ali são resultado de uma grande catástrofe, alguma guerra, alguma bomba, alguma situação que vai acontecer em Roma. Prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas. Então aqui você perceba que nesta ocasião, talvez nós já estaremos, depois de grandes calamidades ou guerras, a ponto de que as pessoas
estarão usando setas como armas. Então, esses soldados ali estão usando armas que ainda teriam como atirar com armas de fogo, mas também setas. E para garantir a morte desse Papa, de tal maneira o ódio e o furor dessas pessoas contra esse verdadeiro Papa, então eles vão atirar várias vezes e ainda vão jogar setas em cima. E assim mesmo foram morrendo uns tras outros os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições.